Quem foi Jimi Hendrix? Simplesmente ele é considerado por muitos o maior guitarrista de todos os tempos. Imagine um garoto chamado Jimi, que nasceu no dia 27 de novembro de 1942, em uma cidade chamada Seattle, no estado de Washington. A vida de Jimi não foi nada fácil desde o começo. Ele era filho de James Allen Hendrix e Lucille Jeter. Seus pais não se davam muito bem e acabaram se separando quando Jimi tinha apenas 9 anos. Isso significa que Jimi e seu irmão mais novo, Leon, tiveram que morar com parentes diferentes. Foi uma época difícil, sem a presença constante dos pais e com muitas mudanças. Jimi sempre teve uma ligação forte com a música. Quando era pequeno, ele costumava pegar uma vassoura e fingir que era uma guitarra, sonhando em ser um grande músico um dia. O pai dele notou esse interesse e, quando Jimi completou 11 anos, deu-lhe um violão de presente. Foi um momento mágico para Jimi, que passava horas e horas praticando, quase como se estivesse aprendendo a conversar com um instrumento. Ao longo do tempo, Jimi se tornou um verdadeiro autodidata. Isso significa que ele aprendeu a tocar guitarra sozinho, sem precisar de aulas formais. Quando tinha 12 anos, ele conseguiu sua primeira guitarra de verdade e começou a formar bandas com amigos do bairro. Era como se a música fosse o único refúgio para ele em meio a tantas dificuldades. Apesar do amor pela música, Jimi também precisava ajudar em casa. Ele abandonou a escola no ensino médio para trabalhar com seu pai como jardineiro. Mas ele não gostou nada desse trabalho, achando-o cansativo e chato. Então, ele tomou uma decisão corajosa, entrou para o exército, onde serviu como paraquedista. Porém, sua carreira militar foi curta. Menos de um ano depois, ele machucou as costas durante um salto e foi dispensado. De volta à vida civil, Jimi decidiu seguir seu sonho de ser músico profissional. Em 1965, ele começou a tocar em bandas de artistas famosos como Curtis Knight, B.B. King, Isley Brothers e Little Richard. Ele ainda não era a estrela que conhecemos hoje, mas estava dando passos importantes na sua carreira. Foi assim que Jimi Hendrix, um garoto com uma infância difícil e muitos sonhos, começou sua jornada no mundo da música. Com muita determinação e talento, ele superou os obstáculos iniciais e se preparou para se tornar uma lenda do rock. Espero que tenha compreendido como foram os primeiros passos dessa incrível história. A história de Jimi Hendrix continuou a se desenrolar de maneira fascinante. Em 1966, um grande ponto de virada aconteceu na sua vida. Naquela época, ele estava tocando em clubes de Nova York com sua banda, chamada Jimi James and the Blue Flames. Jimi já começava a chamar a atenção com seu estilo único de tocar guitarra, mas foi em um desses shows que sua sorte realmente mudou. Enquanto Jimi tocava, um homem chamado Chas Chandler, que era baixista de uma famosa banda britânica chamada The Animals, o viu e ficou impressionado. Chandler viu algo especial em Jimi e decidiu fazer uma proposta, levar Jimi para Londres e agenciar sua carreira. Essa foi uma oportunidade incrível e Jimi aceitou imediatamente. Em Londres, Chandler não só virou o produtor musical de Jimi, mas também o ajudou a formar uma nova banda. Eles contrataram o baixista Noel Redding e o baterista Mitch Mitchell, criando assim a lendária banda de rock psicodélico Jimi Hendrix Experience. Jimi, Noel e Mitch começaram a tocar juntos e logo estavam fazendo dezenas de shows pela Europa. A fama de Hendrix começou a crescer rapidamente, especialmente entre outros músicos que ficavam impressionados com seu talento. Antes mesmo de lançar seu primeiro álbum, a banda lançou 3 singles que fizeram muito sucesso na Inglaterra e em outros países europeus. Canções como Hey Joe e Purple Haze ficaram entre as 10 mais tocadas nas rádios, e Jimi Hendrix começou a ser reconhecido como um dos maiores guitarristas do mundo. A genialidade de Hendrix não passou despercebida por outros grandes músicos da época. Figuras icônicas como Eric Clapton, Jeff Beck e até os Beatles ficaram fascinados pelo talento de Jimi. Eles frequentemente iam aos shows da Jimi Hendrix Experience só para vê-lo tocar ao vivo. Isso ajudou a aumentar ainda mais a reputação de Jimi no mundo da música. Apesar do enorme sucesso na Europa, Jimi ainda não era muito conhecido nos Estados Unidos, seu país natal. Mas ele tinha um plano para mudar isso. Em 1967, no famoso Festival de Monterey Pop, Jimi fez uma apresentação inesquecível. Ele incendiou e destruiu sua guitarra Stratocaster no palco, um ato tão audacioso e icônico que foi imediatamente notado pela mídia e pelo público. Esse show marcou a estreia de Jimi nos Estados Unidos de maneira espetacular e consolidou sua posição como uma estrela internacional. A partir desse ponto, não havia mais volta.
Jimi Hendrix se tornou um nome conhecido em todo o mundo, e sua carreira decolou de forma impressionante. Com sua habilidade incomparável na guitarra e seu estilo único, ele se firmou como uma lenda do rock, conquistando fãs e deixando uma marca indelével na história da música. Espero que tenha compreendido como Jimi Hendrix ascendeu ao sucesso e se tornou um dos maiores ícones do rock. A jornada de Jimi Hendrix estava apenas começando a brilhar com intensidade. Após seu impacto inicial na Europa e nos Estados Unidos, ele rapidamente se estabeleceu como um artista que não só tocava guitarra, mas praticamente fazia mágica com ela. Cada apresentação sua era um espetáculo à parte, e ele tinha uma presença de palco que hipnotizava o público. Uma das características mais marcantes de Jimi era sua capacidade de transformar cada show em uma experiência única. Ele tinha um jeito todo especial de tocar a guitarra que ia além do comum. Por exemplo, ele frequentemente tocava a guitarra com os dentes ou por trás das costas, algo que ninguém mais fazia na época. Essas acrobacias musicais não eram apenas truques para chamar atenção, elas mostravam o domínio absoluto que ele tinha sobre seu instrumento. Em 1967, a Jimi Hendrix Experience lançou seu primeiro álbum, Are You Experience? Esse álbum foi um sucesso estrondoso e é até hoje considerado um dos melhores álbuns de rock de todos os tempos. Canções como Purple Haze, The Wind Chris Mary e Foxy Lady não só mostravam a habilidade técnica de Hendrix, mas também seu talento como compositor. Cada música era uma viagem auditiva, cheia de inovações e surpresas. Mas não foi só no estúdio que Jimi fez história. Seus shows ao vivo se tornaram lendários. A apresentação no Festival de Monterey Pop, onde ele incendiou sua guitarra, foi apenas o começo. Em 1969, ele tocou no Festival de Woodstock, outro momento icônico na história da música. Durante seu show em Woodstock, Jimi tocou uma versão improvisada do hino nacional dos Estados Unidos, The Star Spangled Banner, que deixou todos de boca aberta. Com sua guitarra, ele conseguiu capturar o tumulto e a esperança da época, fazendo uma declaração musical poderosa sobre a situação política e social do país. O visual de Jimi também era parte de sua mágica. Ele tinha um estilo extravagante e colorido, usando roupas chamativas que refletiam sua personalidade vibrante. Isso, combinado com seu talento, o transformou em um ícone não só da música, mas também da moda e da cultura dos anos 60. Apesar de todo o sucesso, a vida na estrada não era fácil. A agenda lotada de shows e gravações, junto com a pressão da fama, começou a pesar. Jimi se apoiava em substâncias como LSD para lidar com o estresse, o que infelizmente teve consequências negativas para sua saúde. Mesmo assim, ele continuava a criar e a inovar, deixando uma marca indelével na história da música. Hendrix lançou 3 álbuns com a Jimi Hendrix Experience, todos eles se tornando clássicos do rock. Além de Are You Experience, os álbuns Axis, Bold as Love e Electric Ladyland mostraram a evolução contínua de seu estilo e a profundidade de sua criatividade. Em resumo, Jimi Hendrix não era apenas um músico, ele era um fenômeno. Com suas performances eletrizantes e sua habilidade incomparável, ele redefiniu o que significava ser um guitarrista de rock. Cada show era uma demonstração de seu gênio e uma celebração de seu amor pela música. Espero que tenha compreendido como Jimi Hendrix se tornou uma lenda com suas performances icônicas. Apesar de todo o sucesso e aclamação, a vida de Jimi Hendrix começou a se complicar. Ser uma estrela do rock não era só glamour, também havia muita pressão, viagens constantes, e um ritmo de vida frenético. Para lidar com tudo isso, Jimi começou a usar drogas, especialmente LSD, uma substância bastante popular na época entre artistas e músicos. No entanto, esse uso contínuo teve um preço alto. Jimi frequentemente sofria de insônia, uma condição agravada pelo estresse de sua carreira. Na tentativa de conseguir dormir, ele começou a tomar comprimidos para dormir, o que acabou se tornando uma prática perigosa. Foi justamente essa combinação de drogas e exaustão que levou ao trágico fim de sua vida. Na madrugada do dia 18 de setembro de 1970, após voltar de uma festa com sua namorada, Monica Dannemann, Jimi estava tão agitado que não conseguia dormir. Ele decidiu tomar alguns comprimidos para dormir, que pertenciam a Monica. Inicialmente, ele tomou 2 comprimidos, mas quando não surtiram efeito, ele acabou tomando mais 7, totalizando 9 comprimidos. Monica contou posteriormente que Jimi estava desesperado para conseguir descansar. Eles estavam hospedados em um hotel em Londres. Algumas horas depois, quando Monica tentou acordá-lo, ela percebeu que algo estava muito errado. Jimi não respondia e havia um líquido saindo de sua boca.
Ela chamou uma ambulância imediatamente. Infelizmente, não havia mais nada a ser feito. Jimi Hendrix foi declarado morto no hospital pouco tempo depois. A causa oficial da morte foi asfixia, provocada pelo próprio vômito, resultado de uma intoxicação por comprimidos e álcool. A autópsia revelou que, além dos soníferos, havia uma quantidade exagerada de vinho tinto no corpo de Jimi, algo que os médicos acharam alarmante. A combinação foi fatal, e a música perdeu um de seus maiores talentos. A morte de Jimi Hendrix gerou muitas teorias da conspiração. Algumas pessoas acreditam que ele foi assassinado, enquanto outras sugerem que ele tirou a própria vida intencionalmente. Há também quem diga que houve negligência médica no atendimento que ele recebeu. Até hoje, essas teorias continuam a circular, alimentando o mistério em torno de sua morte. Jimi Hendrix faleceu aos 27 anos, entrando para o infame Clube dos 27, um grupo de músicos icônicos que morreram com apenas 27 anos de idade. Entre eles estão Janis Joplin, Brian Jones, e mais tarde, Kurt Cobain. A morte prematura de Jimi deixou um vazio no mundo da música, mas seu legado continua vivo. Monica Dannemann, a namorada de Jimi, também teve um destino trágico. Em 1996, ela tirou a própria vida aos 50 anos, 2 dias depois de perder uma batalha judicial contra Kate Attington, uma ex-namorada de Hendrix. Assim, a vida de Jimi Hendrix, cheia de altos e baixos, terminou de forma trágica e prematura. No entanto, sua música e seu impacto no mundo continuam a ressoar até hoje, lembrando-nos de seu talento extraordinário e da magia que ele trouxe ao mundo com sua guitarra.